Cornélio, sabes quem são as pessoas que podem influenciar na permanência da rapariga na escola? Muitas, desde logo os próprios pais, os familiares, as pessoas da comunidade, particularmente os líderes comunitários e outros, né? Exatamente, Cornélio, para aí mesmo, líderes comunitários. E hoje nós vamos falar deste último grupo dos líderes comunitários. Mas antes, olá, bem-vindo ao Asas. Hoje estamos a falar sobre líderes comunitários, mas afinal de contas, Vina, o que esses líderes comunitários fazem para garantir que a menina permaneça na escola? Bem, esta é uma boa oportunidade de conferirmos pessoalmente. Argentina, qual é a função do líder comunitário? Eu acho que um líder comunitário, a função dele, ou no bairro, na zona, é zelar para que a população sempre esteja informada das atividades da zona. É de organizar os bairros, trazer todos os problemas, todos os assuntos, pode dizer às autoridades, pode ser. Promover a segurança, a limpeza do bairro e ajuda, né? Por conta dos assaltos e violações. Eles têm intervido em questões de, por exemplo, desistência escolar na zona ou crianças que não continuam os estudos por falta de condições? Sim, intervém porque levam as crianças para o estudo, para lugares onde podem aprender, mas em escolas. Sim, já houveram reuniões em que o chefe de quarteirão queria todas as meninas, jovens até adolescentes, em que falava-se acerca dos casamentos prematuros e ele queria compreender o porquê de desistirem da escola. Sim, acho que ele pode intervir, ajudando as crianças que necessitam, apoiando aquelas crianças mais vulneráveis, no caso daquelas famílias que não têm muitos recursos para que a criança possa ter uma educação estável. E também ajudar também para adolescentes, né? Falar acerca dos cuidados a ter na fase da adolescência. Ser líder comunitário, Cornélio, não é nada fácil. São muitas, mas muitas coisas por fazer. E uma delas, Cornélio, é velar pelos direitos das crianças, particularmente das raparigas. Pois é, realmente não é algo muito simples. E é por isso que nós conversamos com um líder comunitário para saber, afinal de contas, qual é o seu papel para garantir que a menina permaneça na escola. E é o que vamos ver a seguir. Olá! No espaço de conversa de hoje fomos até Mondovini, em Namacha, e quem se junta a nós para esta conversa é o Sr. Júlio Jacinto. Sr. Júlio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado eu e sintam-se saudades todos os telespectadores. Júlio, indo direto à nossa primeira pergunta. Papel dos líderes comunitários na retenção da rapariga. Primeiro, qual é o real papel dos líderes comunitários? E segundo, na retenção da rapariga, qual é a função dele? Bom, os líderes comunitários são muito importantes na retenção da rapariga. Primeiro porque trata-se de indivíduos influentes na sua zona de residência. E eles vivem com as comunidades. Portanto, eles são chamados a assumir um protagonismo maior, de modo que os primeiros sinais, sejam de desistência da rapariga, seja qual for o comportamento que dê indícios de que vai afastar a rapariga da escola, são os primeiros a perceberem-se. Então, eles agem em primeira mão, depois informam-nos ou nos convidam a aproximar para juntos juntarmos ações de modo a reverter essa tendência. Portanto, os líderes comunitários são muito importantes, não só por serem líderes comunitários, mas porque são os representantes do interesse do Estado naquela zona de residência. Então, esta proximidade facilita muito este trabalho, eu sei que é. Sim, facilita muito. A nossa conversa está interessante, Sr. Júlio. Nós vamos acompanhar uma breve nota de reportagem e voltamos já. Vamos a isso? Podemos.
Seus dedos revelam a ingenuidade de Ana, nome fictício. O que é que queres ser quando crescer? Qual é o teu sonho? Professor. Tem 15 anos, mas com 14 começou a namorar e o pai descobriu e reagiu. Então foi falar com ele. Ele não tinha medo, chegou em casa. Ele falou que sim, quer te casar. E casou. Melhor, uniu-se. Falou com meu pai, logo fazerá uma festinha. Na festinha estiveram familiares do noivo e da noiva, que ainda é menor, recebeu a bênção do pai e mãe, mas a escola interveio. O pai deve quebrar o tabu, achar que saúde sexual reprodutiva não deve conversar com a criança. Deve quebrar o tabu e conversar com a criança. Para além dos pais, a diretora desta escola primária do Mundavene, na Maacha, província de Maputo, entende que os líderes devem envolver-se mais nos processos de retenção da rapariga. Nós, cá na escola, não conhecemos a residência de todos os alunos, mas os líderes, com a coordenação dos líderes comunitários, chegamos à casa do aluno. Então, agradecer que os outros líderes comunitários envolvessem-se mais na vida da escola para que tenhamos sucesso. O sucesso tem tido grande ajuda de líderes como João Bila. Através do chefe do quarteirão, eu solicitei a mãe da menina. Então, sentemos, falamos sobre o caso que estava acontecendo, porque já estava no lar. Isso mostra que o sucesso só é possível com ações conjuntas. Por isso, precisamos ter estruturas mais consistentes e sensíveis ao gênero. Sim, ajuda muito. Ajuda muito. Porque há esse controle mesmo. Porque um chefe de 10 casas consegue controlar 10 famílias. Nas 10 casas tem um chefe de 10 casas. Então, aquele chefe de 10 casas controla aquelas famílias. Se há crianças aí naquelas famílias que não vão para a escola, então vai informar o chefe do quarteirão. Através do chefe do quarteirão será resolvido o caso. Se não conseguir ultrapassar, então passa para o secretário do bairro, também juntos. Vamos sentar, resolver, até na escola, com a diretora da escola, também com o conselho da escola. É através destes chefes de 10 casas que as informações chegam a outros líderes e isso ajuda a resolver o caso, pese embora também, de certa forma, exponha a rapariga. De volta ao nosso espaço de conversa, Senhor Júlio, podemos ali acompanhar nesta nota de reportagem que são muitas as intervenções dos líderes comunitários. Agora, o que é que pode-se fazer para incentivar estes trabalhos, para que eles continuem motivados a trabalhar? Bom, os líderes comunitários já vêm trabalhando e bem, em prol dos interesses da educação, em prol da rapariga. Mas eles, de alguma maneira ou em algum momento, podem ter algumas limitações. Se formos a ver, o tempo em que eles estão a funcionar são indivíduos que vêm de longa data trabalhando. Mas há um elemento que lhes pode faltar, é o elemento capacitação. Nesses últimos tempos tem-se produzido muita lei, há muita legislação que eles não dominam e precisam ser capacitados para poderem interagir corretamente com as comunidades à volta ou baseados na legislação em vigor. Precisam também de serem criadas condições de troca de experiência entre os líderes comunitários, porque a nossa população é uma população que, em função do tempo ou da colheita ou daquilo, é migratória. Hoje estão neste bairro, por uma razão simples, amanhã pode estar no outro. Então, se eles não partilham experiências, poderão ter dificuldades de gerir esta e aquela situação que possa atentar principalmente contra a retenção da rapariga na escola. Estou a falar, temos a Lei 19/2019, que prevê e combate uniões prematuras. Se essa lei não for devidamente divulgada, continuaremos a ter problemas de casamentos ou uniões prematuras
nas nossas comunidades. E muitos deles não têm conhecimento dessa lei. Combatem o fenômeno em si, mas não sabem em que devem se basear. E aí entra a limitação. E os oportunistas podem se aproveitar muito bem disso. Agora, qual foi o papel dos líderes ou que influência eles tiveram? Será que depois dessa instituição deles há bons resultados, há melhorias, os números têm reduzidos? Qual é o papel deles, a chave, já que eles são a influência na comunidade? Eles têm uma relação direta com a escola e podem intervir em caso de desistência? Bom, de modo geral, posso dizer que nos últimos tempos temos notado uma subida, uma melhoria na presença da rapariga dentro da rede escolar. E isso, indubitavelmente, deve-se ao papel dos líderes comunitários, ao trabalho que eles têm feito no terreno. Posso até citar um exemplo. Nós tivemos casos de uniões prematuras nesta zona onde estamos, em Mundavene. Quando a situação foi reportada, o que fizeram eles foi convidar a comunidade para o encontro e chamar um técnico de serviço que estivesse um pouco ou mais abalizado sobre a legislação para vir conversar com a comunidade. Felizmente tive a sorte de ser eu mesmo a vir cá. Conversei com a comunidade, com as lideranças, expliquei a lei, as implicações e tudo mais. No fim, tivemos um encontro em separado com as famílias que estavam envolvidas em uniões prematuras. O que eu gostei é que, graças a essa intervenção dos líderes comunitários, em menos de 4 dias, as crianças já tinham voltado à escola e ao convívio familiar. Agora, nós, como comunidade, como os beneficiários últimos, o que é que nós podemos fazer? A única coisa que podemos fazer como beneficiário desses serviços todos, dessa atenção dos líderes comunitários, é cooperar com eles. Mais nada. Senhor Júlio, muito obrigada por esta breve conversa. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Um líder comunitário tem de se envolver nas questões da zona, da comunidade, porque o seu conhecimento é muito útil e ajuda a resolver as questões, principalmente daquelas que impedem a rapariga de estudar. Pois é, Vina. Assim como os pais, os líderes comunitários são extremamente importantes. Verdade. Até para sensibilizar os próprios pais, né, sobre a educação dos filhos. Bem, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já já. Bem-vindos à segunda parte do Asas e, como é sempre habitual, começamos a segunda parte ouvindo melhor a opinião das pessoas sobre o tema do dia. Para esta edição, o tema é o papel dos líderes comunitários na educação da rapariga. É dia de chuva, mas nas ruas as crianças brincam sem se importar com ela. Pelo contrário, diverte-as. Estamos no bairro da Machacan, periferia da velhinha e centenária cidade de Maputo, um dos locais onde, pelo tempo, as estruturas do bairro encontram-se mais consolidadas. Seus habitantes, ainda que com as gotas da chuva, cedem ao nosso convite e explicam o que entendem ser o papel dos líderes comunitários na retenção da rapariga na escola. É de organizar os bairros, trazer todos os problemas, todos os assuntos, posso dizer, às autoridades. Promover a segurança, a limpeza do bairro e ajuda, né? Por conta dos assaltos. No geral, as pessoas entendem um papel múltiplo dos líderes. O papel do chefe do quarteirão, ele deve se dar um entendimento de ele verificar em si, o próprio bairro em si dele. Eu acho que um líder comunitário, a função dele, ou no bairro, na zona, é zelar para que a população sempre esteja informada das atividades da zona. Aliás, múltiplo e importante, acrescenta este transente. Sim, é importante. Tão importante que pode ajudar, entre outros, a que os alunos, particularmente as raparigas, regressem ou permaneçam na escola. Sim, acho que ele pode intervir ajudando as crianças que necessitam
apoiando aquelas crianças mais vulneráveis, no caso daquelas famílias que não têm muitos recursos para que a criança possa ter uma educação estável. As pessoas da Machaquene entendem que o líder pode ser a ponte que liga a escola, a comunidade, assim como as entidades governamentais. Ele próprio deve manter, em termos de ele ir, por exemplo, na situação do próprio bairro, colher aquela informação daquelas pessoas e dar comunicação à associação do bairro. Porque eles, por exemplo, o governo, como posso falar do governo, eles não têm conhecimento. Se a pessoa não dar a comunicação, eles não vão. Ele deve pessoalmente dar aquela informação ao próprio governo ou à gestora do bairro. Os bairros alertam as pessoas de Machaquene. Devem criar o hábito de informar aos líderes, pois isso iria ajudar a resolver seus problemas. A população deve também interagir, informar ao próprio chefe do quarteirão. Entre outros, a líder ou o líder comunitário tem o papel de organizar a comunidade e de representar a comunidade, sempre procurando o bem comum. Como percebemos, líderes comunitários têm um papel-chave. Aliás, as pessoas também disseram isso, ressalvaram isso, não é, Vina? É verdade, Cornélio. E é por isso que a nossa inspiração de hoje é exatamente uma líder comunitária. Olá, chamo-me Artemisa Chume, sou líder comunitário do bairro de Machaquene C, do quarteirão 26. Há 8 anos que sou líder comunitária. O que me fez abraçar a comunidade é que eu, em princípio, eu vivia aqui nesse quarteirão. Então, em algum momento tive um problema. Esse problema partiu das lideranças que estavam aqui. Então, quando tive esse problema, os próprios líderes não abraçaram a minha causa. Então, eles falavam que nós não participávamos das reuniões, nós, quando eles tivessem felicidade, nós não contribuíamos, mas que isso não constitui a verdade. Então, a partir desse momento, eu dentro de mim, porque eu cresci, meu pai era líder comunitário. Então, isso não constitui a verdade. Então, eu abracei essa causa. E esse trabalho é um trabalho voluntário, que a gente faz voluntariamente. A gente ajuda as pessoas sem qualquer remuneração. Nós fazemos isso por amor. Alguma coisa melhorou, sim, porque, por exemplo, vou falar dos falecimentos. Quando temos falecimentos, eu procuro fazer por mim própria, porque eu tenho pessoas com quem trabalho, tenho 10 casas. Mas quando é caso de falecimento, quando alguém faleceu, eu pego por mim própria, eu faço o trabalho sozinha com os outros, com a ajuda dos outros, porque sozinha também não posso fazer. Eu faço o trabalho sozinha e se for para ir dar a palavra lá na casa, se não tenho uma outra tarefa por fazer, eu vou sozinha, vou lá me representar. Me sinto bem, porque eu creio que quem vai me suceder também, se tiver o meu coração, também vai fazer o que eu faço. Por exemplo, agora tivemos esse caso de enchente. Nós tivemos uma casa onde desabou o muro. Então, os munícipes, falei com os munícipes e eles acolheram, nós fomos fechar aquele lugar. Então, eu me sinto realizada, porque eu consigo entender que eles também estão a entender que é ajudar o próximo sem nenhuma remuneração, não é erro. É o que nós todos temos o direito de fazer um pelo outro.
Em primeiro lugar, agradeço a Deus por isso, porque Deus também tem me dado um consolo e também porque me deu um esposo que também, nas minhas franquezas, ele tem me apoiado muito. Agradeço muito a ele também. Ele como meu esposo, eu agradeço a ele porque ele tem me entendido. Em algum momento, porque eu sou ser humano, em algum momento tenho falhas, mas ele consegue me dar o apoio necessário para que eu possa caminhar. O papel de nós líderes comunitários é incentivar as crianças a irem à escola, porque é o futuro deles. Eles dependem daquele futuro para poderem progredir na vida. Aqui na zona temos que lutar para incentivar de que a pessoa, por estar grávida, não é porque é o final. A pessoa tem que ter forças, tem que ter moral de continuar. Porque se a pessoa vai ao lar e chega no lar enquanto ainda é criança, às vezes naquele lar não há de estar lá no lar, há de voltar para casa. Então vai ser a mesma coisa, porque a pessoa não vai ter nada, não vai estudar, não vai poder trabalhar porque não tem conhecimento. Agora, se continua a estudar, sempre vai ter alguma oportunidade para fazer alguma coisa, para sustentar o bebê. Primeiro, a paciência. Segundo, o amor. E ter paz de espírito. Os líderes comunitários têm muito conhecimento, né, Vina? Sem dúvidas, Cornélio. É por isso que nós precisamos deles sempre ativos. E nós vamos conferir a nossa última rubrica do dia. Você sabe o que são líderes comunitários? O termo lideranças comunitárias ou autoridades comunitárias pode ser definido como grupos ou indivíduos investidos de um poder legal institucionalizado, político ou outro, aceite pela sociedade. No contexto africano e moçambicano em particular, as lideranças comunitárias são investidas tanto de poder formal como informal, atuando como instituições comunitárias legitimadas pela comunidade e que resguardam princípios e valores morais e culturais que orientam a forma de estar e de ser dessa mesma comunidade. Por essa razão, as lideranças comunitárias têm um poder social significativo no seio das suas comunidades. Segundo o Decreto do Conselho de Ministros número 15/2000 de 20 de junho, artigo número 1, as autoridades comunitárias são os chefes tradicionais, os secretários de bairro ou aldeia e outros líderes legitimados como tais pelas respectivas comunidades locais. Segundo o mesmo decreto, uma vez legitimadas as autoridades comunitárias, são reconhecidas pelo competente representante do Estado. Depois desta rubrica, chega ao fim mais um programa Asas. E nós recomendamos o mesmo de sempre. Acompanhe esta e outras edições do Asas no Facebook, YouTube e Instagram. Obrigado. Até daqui a 7 dias. Vou dizer uma coisa muito interessante para mim, não é? Costumo dizer que quando uma sociedade não dá direitos iguais a homens e mulheres, numa situação em que as mulheres são a maioria, quem perde é a sociedade. Sim, é verdade. Perdemos todos. No país, para cada 94 homens, há 100 mulheres. A maioria dessas mulheres vivem em zonas rurais, com acesso limitado a informações e a escolas. Resultado é que elas não estudam e, sem poder estudar, elas não têm como aprender a ler, a escrever, a calcular, a expressar-se ou a buscar informações que seriam úteis para tomar decisões políticas, como votar, econômicas, como o pagamento de imposto, ou sociais, como cuidar dos próprios filhos. Mas não para por aí. Um outro problema está dentro de casa, quando a mulher não é permitida ser mais do que uma simples dona de casa, subordinando suas opiniões
a dos homens, ou nem sequer tendo espaço para opinar, depositando pouca ou nenhuma confiança nas habilidades dela para liderar ou tomar decisões dentro de casa e na comunidade. Estes são os problemas que impedem a mulher de participar em processos cívicos e políticos. E agora, como é que resolvemos isto tudo? Não há um livro com todas as soluções, mas há experiências e conhecimentos que podem ajudar. Um deles é de que é preciso garantir informações, encorajar e mobilizar principalmente a mulher a participar ativamente em processos cívicos e políticos. O outro é que devemos ter mulheres e homens a liderar juntos em todos os níveis. Afinal, a igualdade de género é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável e ao garantirmos que mulheres e homens participem ativamente de processos cívicos e políticos, garantimos que o país cumpre com os requisitos que o tornam internacionalmente notável na promoção da igualdade de género em todos os níveis. Estes são alguns dos aspectos, mas existem outros que podem ser feitos para garantir que a mulher possa participar ativamente de processos cívicos e políticos. Mas ao se fazer estes que já foram mencionados, nós garantimos que as mulheres gozam de um direito básico plasmado na Constituição, no artigo 36. O homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, econômica, social e cultural. E já me esquecendo, ganhamos todos porque reduzimos a desigualdade de género e promovemos o bem-estar de todos.